Estamos de volta e agora a gente vai trazer um tema bem familiar. Quase toda família tem um membro dela chamado de ovelha negra. Você tem aí em casa? Quem será que é? Não vai dar briga aí não, né? Será mesmo que esta ovelha negra é a pior pessoa da família? O psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai comentar um pouquinho sobre isso com a gente no Claramente Agora. Olá, que bom ter sua presença aqui no Claramente. Fico muito contente com a sua audiência. Você já ouviu falar de paciente escolhido, essa expressão paciente escolhido? Esse é um termo técnico usado para designar a pessoa que carrega o peso de ser o doente mental daquele grupo familiar. Muito comum é que pai, mãe e irmãos possam ter dificuldades de comportamento, mas como trabalham, estudam, produzem dinheiro, se sociabilizam, então são chamados de pessoas normais e aquele membro familiar que sofre mais ou que apresenta sintomas mais evidentes é chamado então de paciente escolhido. Talvez possamos usar o termo popular para ele usando as palavras ovelha negra. Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora aqui no Claramente. Sim, é verdade que a chamada ovelha negra da família pode ter mais problemas emocionais e problemas mentais mais complexos do que um viciado em trabalho, por exemplo. O famoso médico tido como pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele diz que saúde mental tem que ver com ter boa capacidade para amar e para trabalhar. O indivíduo viciado em trabalho pode ter dificuldade em amar, porque ele pode ficar tão fissurado em produzir que deixa as pessoas de lado no sentido de ser afetiva com elas, ter tempo com elas para lazer, para conversar, especialmente os da sua família. A ovelha negra da família geralmente é um indivíduo excêntrico, diferente, e todos dizem que ele se tornou assim porque ele mesmo fez isso com ele, independentemente de como a família funciona. Sim, essa pessoa é diferente, é estranha para os padrões tidos como normais do funcionamento familiar e social. Essa pessoa pode ter desenvolvido uma doença mental que os outros parentes não possuem, é verdade. Pode, inclusive, ser um indivíduo com transtorno de personalidade, um sociopata que transgride os limites normais de convívio familiar e social. E, nesse caso, a família precisa mesmo se proteger dos erros dele. Porém, a ovelha negra raramente é uma pessoa com doença mental grave. Ela pode ser amável e com muito a oferecer para a sua própria família e para a sociedade. Muitas ovelhas negras são melhores e mais brilhantes pessoas, podendo ser as mais criativas da família ou as que apresentam sentimentos mais honestos, mais verdadeiros. Geralmente, os indivíduos chamados de ovelhas negras não são fisicamente excluídos da família, mas são emocionalmente rejeitados. Veja alguns sinais de que sua família tem uma ovelha negra. Primeiro, existe um membro da família que frequentemente e por longo tempo parece magoado ou zangado sem ter motivo evidente. Segundo, a maioria fala mal, fala pelas costas desse indivíduo e usa termos para ele como, por exemplo, ele é muito chato, ele é meio esquisita. Terceiro, essa ovelha negra geralmente não é convidada para certas comemorações familiares, sendo deixada de fora das notícias da família. Por que a família pode excluir a ovelha negra? Talvez porque ela não percebe que cada um pode ter dificuldade de comportamento, de temperamento, de personalidade e assim joga tudo sobre aquele que é chamado ovelha negra. É como Jesus disse que podemos ver um cisco no olho de outra pessoa e não enxergar um palito no nosso. A ovelha negra da família é um produto da dinâmica daquela família. Ela não nasceu assim. Que tipo de comportamentos familiares podem produzir uma ovelha negra? Você pode perguntar. Bom, existem vários. Vamos ver alguns. Um primeiro tipo de atitude na família que favorece o surgimento de uma ovelha negra é aquela na qual esse filho, essa filha é diferente dos pais enquanto personalidade.
É uma criança que se destaca por sua personalidade, temperamento e interesses. Os pais ficam perplexos com ele e, sem querer, tratam essa criança de maneira diferente de como tratam os outros filhos. Daí, os irmãos dessa criança começam a ver que os pais agem diferente com ela e cultivam uma ideia de que aquela ou aquele irmãozinho é esquisito mesmo. Outro fator que pode gerar uma ovelha negra numa família é que essa criança ameaça superar ou ofuscar um ou ambos os pais. Consciente ou inconscientemente, os pais a sabotam para impedi-la de se destacar. Dessa forma, eles não terão que se sentir mal consigo mesmos em comparação com ela. Pode ocorrer que uma criança apresente maior tendência à depressão ou ansiedade. A criança com sentimentos ou pensamentos intensos ou preocupantes que os pais não conseguem entender pode assustá-los. Sem saber como ajudar, eles podem apenas mantê-la à distância. Ela vira, então, uma ovelha negra. Outro fator que produz uma ovelha negra numa família, é o paciente escolhido, tem que ver com a rivalidade entre irmãos. Nessa família, simplesmente não existe atenção ou amor suficientes para todos. Um ou ambos os pais são limitados de alguma forma por doença mental, um transtorno de personalidade ou um abuso de substâncias, por exemplo. Cada criança nesse modelo familiar precisará lutar para obter a atenção dos pais o melhor que puderem. De novo, a ovelha negra é aquela que fica de lado. Um pai ou uma mãe pode se desprezar, se rejeitar de maneira grave e quando vê num filho ou numa filha um comportamento muito parecido com o do pai ou da mãe, que ele ou ela não gosta em si mesmo, então despreza essa criança. Isso não é uma coisa consciente que se faz. Por exemplo, uma mãe pode se desvalorizar por qualquer coisa e não perceber bem que ela faz isso com ela mesma. Daí, quando ela vê um filho ou uma filha com alguma atitude de autodepreciação, essa mãe pode deixar essa criança de lado sem dar muita atenção para ela, porque seria doloroso a mãe ver em si mesma a atitude de desprezo pessoal, mas ver isso na criança que ela passa a rejeitar. Esta criança vai se tornando, então, a ovelha negra para aquela mãe. Outro fator que favorece o surgimento de ovelha negra na família é o modelo familiar no qual não se dá importância aos sentimentos da criança. Todos os filhos podem receber a mensagem sutil ou não tão sutil de que seus sentimentos não importam. Porém, como as crianças numa família são diferentes psicologicamente, uma consegue disfarçar a sua dor pela atitude disfuncional dos pais, não reivindica seus direitos como filho, não fala de suas necessidades, reprime seus sentimentos e se torna assim uma criança ignorada pelos outros. Ela não importa muito para os outros membros da família, se torna a ovelha negra. A tendência da ovelha negra é sentir que é diferente, que é ruim, que é inferior. E acaba dando problemas, porque nutriu essa autoimagem negativa, comprou essa ideia de que ela é esquisita, que dá trabalho. Ela aprende a viver o script que lhe foi dado. Ela comprou a mentira como sendo verdade. Se você percebeu que o que eu estou falando tem que ver com a sua família, não é fácil reverter a situação, mas é possível. Você pode fazer a diferença. Pergunte então para si mesmo, para si mesma, está certo a maneira como eu funciono nessa família? Essa é a pessoa que eu quero ser? É assim que eu quero tratar meu filho, minha filha? Procure olhar a ovelha negra de sua família com novos olhos e observe o que nunca viu antes. Se você agora percebe seu preconceito e desamor para com a pessoa de sua família que todos consideram como ovelha negra, exerça compaixão por ela, lute consigo para ver o lado positivo dela, para parar com preconceito contra ela. Então, se você é a pessoa considerada ovelha negra, você
está certo em estar perplexo e confuso ou confusa. Saiba que você tem valor e não é sua culpa ter sido rotulado ou rotulada de ovelha negra. Se você tem sido rotulado ou rotulada como ovelha negra, aprende e ouse abrir seu coração na sua família, com respeito, claro, mas com verdade. Fale do que você sente e que talvez nunca tenha falado, porque você pode ter aprendido a engolir tudo isso. Então, pode surpreender e mudar para melhor o funcionamento de sua família você ter essa atitude. Então é isso. Observe se você não está tendo preconceito com algum membro da família rotulando de ovelha negra, e se você se sente ovelha negra, fale, desabafe, coloque seus limites e você vai ser muito ajudado. Bom, por hoje é isso. Espero você aqui de novo no Claramente, se Deus quiser. Até lá.